Mesmo se a lua cheia estiver escondida sob nuvens negras, o uivo que você está ouvindo na mata pode indicar a presença de um lobisomem. A criatura pode estar à sua volta, somente aguardando o momento certo para se alimentar ou até perpetuar a espécie. As lendas sobre lobisomens, muito exploradas no cinema desde o início do século XX, podem envolver sobrancelhas grudadas, dedo médio maior que os demais, ou até o pentagrama nas mãos. Há quem veja nos homens peludos uma grande possibilidade de ser um exemplar da raça. Mas, será que os lobisomens existiram realmente? Ou todos vieram de obras de ficção, baseadas em doenças mal explicadas no passado? Olá a todos, me chamo Jamil. Sou um dos colaboradores do canal A Masmorra e quero lhes comentar sobre 2 fatos históricos sobre ataques de lobos que inspiraram criações de obras fictícias de lobisomens. O massacre na França. Durante a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, os lobisomens eram colocados em julgamento ao lado das bruxas, em sessões de tortura, para que confessassem sua natureza animalesca por consequência de uma devoção a Satã. Muitos, na verdade, eram assassinos em série ou lunáticos das zonas rurais com agressividade e distúrbios comparados às crianças da noite. Mas há também registros envolvendo ataques de lobos, com tamanha ferocidade e inteligência que acabaram sendo associados a uma possível reunião de atributos humanos. Para entender a força dessas criaturas sombrias, vale comentar sobre o registro de um fato curioso e assustador, ocorrido em Paris em 1450. Paris, sem a grandiosidade de hoje em dia, ainda assim, naquela época, era uma das maiores cidades do mundo. Cercada por gigantescos muros, Paris era protegida das zonas rurais para evitar ataques de animais selvagens. Com o tempo, alguns espaços foram abertos na proteção, até mesmo pelos moradores que buscavam alimento e caçavam nos campos. Apesar da exposição, o governo francês não se interessou em reparar os buracos, e a consequência dessa atitude foi sangrenta. Naquele mesmo ano, durante o inverno, os lobos sofriam com a escassez de seu estoque alimentar. Era recomendado que ninguém ousasse caminhar pelos lados externos dos muros. E os camponeses, desarmados, foram vítimas fáceis, dando aos animais um gosto especial pela carne humana. Eles rapidamente aprenderam que mulheres e crianças eram mais fáceis de serem atacados, tanto pelo tamanho quanto pela fragilidade da pele. Foi com essa disposição voraz que eles resolveram invadir Paris. Exatos 40 parisienses foram mortos pelas criaturas, gerando um pânico que se espalhou rapidamente pela cidade como as próprias feras. O líder da alcateia era um lobo grande, maior que os outros da alcateia, porém possuía uma cauda curta, talvez perdida por conta das lutas entre outros lobos que desejavam sua posição de líder. No entanto, este era o mais temido entre os animais. Este acontecimento inspirou o filme Possuída 3, de 2004, onde lobisomens violentos atacam um forte canadense no início do século XIX. A Besta Maldita. Em 1817, o filhote de um lobo foi encontrado numa zona rural na Suécia e mantido enclausurado por anos. Assim que escapou, sua voracidade ampliada pelo estresse transformou-se em um banho de sangue em regiões próximas. O lobo atacou 31 pessoas e matou 12.
Boa parte de suas vítimas foram crianças com idades que variavam de 3 a 15 anos, encontrados com o corpo dilacerado e com vestígios de terem servido de alimento. O pânico se estabeleceu em todas as regiões próximas, com supostas declarações que acreditavam se tratar do próprio demônio ou um monstro. Para abrandar o problema, o governo sueco colocou uma recompensa pela captura e morte dos lobos, sejam filhotes ou não, numa atitude exagerada que quase extinguiu os animais do período. Determinaram como data provável da morte do lobo assassino o dia 27 de março, quando os ataques finalmente cessaram. Este lamentável ocorrido nos mostra que os verdadeiros monstros foram as pessoas que maltrataram o pequeno lobo, o transformando em uma máquina de vingança contra a humanidade. O filme Pacto dos Lobos, de 2001, foi inspirado neste incidente. Bem, meus caros ouvintes, como foi dito no início, seriam as histórias de lobisomens apenas ficção? Devaneios da mente humana? Ou lobos famintos? Eu duvido. Desde os tempos antigos, sempre foi relatado ataques e aparições de criaturas da noite. Criaturas que surgiam apenas em noites que a lua estava cheia, e eram bípedes e grandes, e de forma implacável atacavam humanos e animais. E essas histórias perduram até os dias de hoje. E quantos relatos chegam até nós de pessoas que tiveram experiências terríveis com tal criatura? Pessoas que tiveram suas criações atacadas, que encontraram pegadas anormais em seus terrenos, ou até mesmo pessoas que saíram em noites de lua cheia e nunca mais foram vistas. Afinal, o que se esconde na lua cheia? Se nessa noite de lua cheia ouvir um uivo, corra para se esconder. Procure um abrigo, pois não queira descobrir a verdadeira face dessa lendária criatura noturna. Lobo? Eu duvido.